Rapaziada, que atuação, que confronto histórico, que duelos vimos entre Corinthians e Palmeiras com um domínio absoluto do Timão. O Corinthians foi superior nos dois jogos. O Corinthians venceu os dois jogos. O Corinthians não tomou gol nos dois jogos. O Corinthians foi pouco ameaçado nos dois jogos. Claro, a gente está falando de um clássico. Teve um gol que foi anulado do Maurício no primeiro jogo ainda, no impedimento ajustado. Você tem no segundo jogo uma expulsão que interfere no jogo, claro, e o Palmeiras criou um volume em determinado momento do jogo, natural, jogava em casa, e estamos falando do Palmeiras. Ao que todo mundo, ou quase todo mundo, antes do confronto, dava como uma tendência de um favoritismo ao Palmeiras. Favoritismo não significa que vá passar. Favoritismo é o time que está melhor naquele momento. E o Corinthians, cara, vivia, além de um momento de instabilidade técnica sob comando do Dorival, há não muito tempo, a gente contestava o time do Dorival, as escolhas do Dorival, a inconsistência tática do time do Dorival há não muito tempo. E criticávamos porque queríamos a melhora, porque queríamos enxergar um time. Hoje ele apareceu. Quando a gente colocava frente a frente contra um Palmeiras que investiu, que gastou, que reformulou, é verdade, que perdeu jogadores importantes, é verdade, Paulinho está lesionado, Estevão e Richard Rios foram vendidos, mas outros chegaram de altos investimentos. E o Abel Ferreira sempre dando jeito no time. O que a gente imaginava? Bom, olha a tabela do Brasileiro. É um Palmeiras que está disputando ali a ponta da tabela com as primeiras colocações. A gente imaginava que o Corinthians teria mais dificuldades. Olha o que acontece com o Corinthians no extracampo. Um presidente afastado, denunciado no banco dos réus, assume um interino, protesto de torcida, dívidas milionárias. Eram essas as notícias. O Memphis faltando em treino, brigando com o Félix Torres na véspera do derby. Era só isso que rolava. E aí você se volta para dentro de campo e um Corinthians com muita dificuldade no banco de reservas, precisando contratar, mas não conseguindo contratar pela questão financeira. O time titular, a gente sabe, é muito bom, mas o Dorival não conseguia botar em campo o time titular. Mas aí chegamos no ponto. Antes do Dorival ter à disposição o seu time titular ideal, o seu trio ofensivo, Garro, Memphis e Yuri, ele foi testando e ajustando o time de trás para frente. Essa solidez defensiva ela foi sendo mostrada mais recentemente nos últimos jogos, né? Depois da pancada para o São Paulo ali contra Cruzeiro, Botafogo, no primeiro derby. E aí a gente começou a perceber, peraí, tem alguma coisa interessante aqui. Aí fizemos um resgate ali, dos 17 jogos do Dorival, agora 18, né? 9 jogos ele não tomou gol, ele passou em branco. É mais da metade. Agora são 10 jogos. 10 jogos dos 18 a 19 que o Dorival comandou o time. Aí você pensa, tem alguma coisa acontecendo aí. Quando ele fixa uma defesa, o Ranieri, o André Ramalho e o Gustavo Henrique, jogadores que até pouco tempo no time do Ramon Dias eram muito criticados, porque o sistema estava ruim, estava mal. Elogiávamos o Ramon por algumas questões, criticávamos por outras. A defesa vazava quase todo o jogo. Só que aí chegou o Dorival, e o Dorival, não sei se para se ambientar, ele tentou algumas medidas que, cara, a gente estava meio que enlouquecendo. Ele fixava o Maicon de primeiro volante, tendo o Ranieri no time. Eu falava, cara, o que ele quer com o Maicon? O Maicon é um jogador de boa técnica, de condução de bola, que muitas vezes é um segundo homem, pode jogar de primeiro, mas ele é mais Breno Bidon do que Ranieri. Você precisa de um Ranieri ali, você precisa de um cão de guarda. Por que o Ranieri não joga? Aí ele entendia o Breno Bidon como um meia, e que o Breno Bidon poderia ser o substituto do Garro, muitas vezes. Só que ele também perdeu o Garro muitos jogos, ele também perdeu o Yuri muitos jogos. Então, esse atenuante sempre eu fazia com o Dorival, mas ele tinha que ajustar atrás, a defesa. E ele começou. Aí ele fixa o Matheus Bidu de titular na vaga do Angileri e você pensa, caramba, o que o Dorival quer com o Matheus Bidu? Matheus Bidu, talvez, tenha feito o seu maior jogo com esta camisa. Que atuação gigantesca. Eu não estou falando só pelo gol, tá? Mas o gol, ele é simbólico, ele é definitivo, porque naquele momento, no primeiro tempo,
o Palmeiras estava melhor no jogo. Melhor em termos de volume, controle de posse, ameaçando muito, o Vitor Roque dando um trabalho danado. Se tem um cara que incomodou a defesa do Corinthians foi o Vitor Roque. E naquele momento, o Corinthians recém havia perdido o Memphis Depay. Machucado numa arrancada em que ele estica a perna e sente a lesão. No escanteio, sai o gol do Corinthians, do Matheus Bidu. E o gol do Matheus Bidu é um gol de rara técnica. O Matheus Bidu, ele domina. Primeiro ele está na frente do Everton e não tem falta no lance. O João Martins enlouqueceu, o Abel Ferreira. E não tem como, gente. Se você vê a imagem, não tem nenhuma infração do Matheus Bidu. Ele simplesmente para. E o Everton fica ali e não... Enfim, né, dá uma vacilada, mas porque, enfim, ele pode estar ali. Ele pode estar ali. O Matheus Bidu pode estar ali. A área é recheada de pessoas, de jogadores. Ele não obstruiu a passagem, ele não fez nenhum movimento para atrapalhar o goleiro. Se ele se atrapalhou, é outro problema. Mas o fato é que o Matheus Bidu não comete a falta. E aí a bola sobra para ele, o Everton se joga no chão e o Bidu ele domina a bola, puxa ela para frente dele de perna direita, tira do goleiro e chuta em cima. É um gol de uma frieza, olha, que poucos atacantes têm. Matheus Bidu. Esse mesmo que renovou o contrato essa semana, até o fim de 2027, merecidamente. Esse que estava quase negociado no começo do ano passado e que também é titular naquela arrancada de 9 jogos e 9 vitórias consecutivas do Corinthians na reta final do Brasileiro, que tira o time da zona do rebaixamento e classifica para a Libertadores. Ele, Matheus Bidu. Que começou oscilando esse ano, perdeu a vaga para o Angileri, aquela coisa toda, que também foi importante no Paulista, tudo certo. Mas hoje, o Matheus Bidu é titular. Assim como o Mateuzinho, porque quando a gente recorre a Léo Maná, Félix Torres ali, aí o Mateuzinho, no primeiro jogo, dá uma assistência perfeita para o gol do Memphis e construir a vantagem do Corinthians sobre o Palmeiras para o segundo jogo. Dupla de zaga mantida, laterais super bem, à frente da área. Ranielli, um verdadeiro leão no primeiro jogo e nesse também, mas tem um cara que jogou mais do que ele nesse jogo. Chama-se José Martínez. O Martínez provocou a expulsão do Aníbal e jogou uma enormidade defensivamente e ofensivamente. Ele correu, ele voltou, ele marcou, ele cercou, ele estava em todas as partes do campo. E aí o Aníbal Moreno ainda faz o favor de dar uma cabeçada lá Zidane no Materazzi, inacreditável. Na frente do Daronco, que o Daronco olhou para onde vinha a bola no exato momento que dá a cabeçada. É chamado pelo VAR e não tem o que fazer. Ali é expulsão. Também não tem que reclamar o Palmeiras. Nem do gol e nem dessa expulsão. Se isso muda o jogo, claro que muda. Claro que muda. Mas o Palmeiras é tão cascudo que ele não fez nenhuma troca. Ele se reorganiza sem mexer suas peças. Ele perde o seu primeiro volante, mas ficando mais com a bola... Ele obviamente tentaria a partir de então não ser tão ameaçado, não correr tantos riscos, mas isso não aconteceu, porque o Corinthians foi muito estratégico nisso também. E eu já vi muito treinador se atrapalhar em superioridade numérica, já vi, muito. Não foi o caso. O Corinthians soube explorar nas escapadas do Yuri, com o Rodrigo Garro tentando muitos passes em profundidade, muitas vezes errando, mas é do jogo, porque o Garro é o cara que tenta o passe diferente, mas um Garro se movimentando muito. Cara, é difícil dizer quem jogou mal no Corinthians. O André Carrilho, até o segundo tempo, quando ele cansa, eu acho que ele estava bem, fazendo um jogo até melhor do que ele vinha fazendo, controlando a bola. O Carrilho é o cara da respiração, né? A bola vinha nele, o Corinthians com a vantagem, ali ele desacelerava o jogo. Ele faz aquela volta no marcador em que o cara fica tentando encontrar a bola e ele descolando o passe, a bola volta para ele, aí ele tenta uma jogada de novo, ele vai meio que orquestrando o jogo e ali ele vai ganhando tempo, ele vai desacelerando, ele vai pausando o jogo, ele vai respirando. Esse é o Carrilho. O Carrilho é capaz de fazer isso num jogo tão tenso e intenso como é um derby de Copa. E ele conseguiu. Quando cansou, foi substituído. E aí entrou depois Breno Bidon e tudo mais. Mas o Corinthians tem um time titular fantástico. Esse time que o torcedor conhece do 1 ao 11, ele é fabuloso. O problema é quando você precisa de alternativas.
A lesão do Memphis no primeiro tempo, ela assusta por isso. E aí entra o Romero, que não vive uma boa fase. Entrou com moral, o Garro deu até a faixa de capitão para ele. Mas ele entrou bem. Ele entrou fazendo aquela pressão no goleiro, deixando o Yuri mais flutuando, solto para uma bola que vinha ele atacar o espaço. Mas o Romero atrapalhou o zagueiro, o Romero marcou essa saída de bola, cercou. Ele não fez nada assim tecnicamente brilhante, mas eu acho que ele entrou bem envolvido com o jogo. Entendendo o que o jogo pedia naquele momento. E jogo de Copa, você sabe, não se joga, se ganha. O Corinthians jogou e ganhou. E jogou muito bem, cara. Jogou muito bem, marcando. E com essa solidez defensiva falada, você não acha, cara, grandes defesas do Hugo. Você vê chute a média distância, esbarrando em cima dos jogadores do Corinthians, ou passando ao lado da trave. Quando a bola vai no gol, o Hugo tá lá. Mas você não viu bola na pequena área. Você não viu construção do Palmeiras chegando, entrando, tabelando, fazendo 1-2. Não tinha como. Porque o Corinthians estava muito bem postado. Os caras estavam muito bem posicionados. O Gustavo Henrique jogou demais. E ainda é premiado com um golaço de cabeça, fazendo 2-0 para decretar de vez a classificação do time. O André Ramalho, cara, mais posicionado. No segundo tempo, tem uma bola esticada para um jogador do Palmeiras, não lembro exatamente quem era, e ele não é tão veloz, mas na experiência ele vai no basquete, cara. Ele fica entre o jogador e a bola, diminui a passada e o cara não consegue chegar. Porque se ele fosse apostar a corrida, ele não ia ganhar. O Hugo estava saindo, mas a bola ia chegar antes. O cara ia chegar antes na bola. E ele vai no corpo, ele vai na experiência, ele consegue fazer a cobertura. Muito bem, André Ramalho. Muito bem, Gustavo Henrique. Muito bem os laterais, muito bem os volantes, muito bem os meias. E os atacantes... O Yuri brigou, como sempre, o Memphis acabou saindo mais cedo, e o jogo do Palmeiras não fluiu, não aconteceu. O Piquerez muito distante do ideal, Maurício sozinho na criação, o único que estava tentando fazer alguma coisa era Vitor Roque. E aí eu estava isentando o Palmeiras do Abel Ferreira, ou o Abel Ferreira do Palmeiras, até a expulsão do Aníbal, que eu pensei, pô, você planeja um jogo, você projeta um jogo, você está na tua casa, você tem que reverter uma vantagem, e o teu jogador faz isso, porra, a culpa vai toda na conta dele. Só que aí quando o Abel tira o Vitor Roque no intervalo para botar o Flaco Lopes, aí eu pensei, opa, Abel, me ajuda a te ajudar. Aí você vacilou. E é um Palmeiras que perde o Paulista para o Corinthians e agora perde pela primeira vez um confronto da Copa do Brasil para o Corinthians. A torcida não perdoou e no final do jogo ofendeu o treinador do Palmeiras, o que eu até não concordo. Eu sei que o torcedor tá vibrando aí, mas acho que, porra, o cara com a história dele, uma coisa é você cobrar, e precisa, criticar, e precisa, entender se ele tem que continuar ou não, vale o debate. A outra coisa é você ofender o treinador mais vitorioso da história do clube. Isso nunca é legal. E o Abel foi para a entrevista até mais sensato, né? Deu umas cutucadinhas aqui e ali, bem estilo Abel, fez algumas ironias, mas falou que registrou esse momento. Registrou, guardou. Que entende a insatisfação do torcedor, que não aplaudiu ironicamente, só pediu apoio, como ele sempre pede, que ele vai continuar pedindo apoio, que eles ainda têm 2 títulos para disputar, porque ele foi perguntado sobre continuidade, inclusive. E é a primeira vez que a gente vê isso um pouco mais vivo. Inclusive na entrevista coletiva, inclusive nas suas respostas, na pressão externa. É a primeira vez que a gente vê uma instabilidade muito grande de Abel Ferreira no Palmeiras. Não acho que ele vai sair agora, não acho que a Leila vai demitir, acho que ele vai pedir o boné em algum momento se a pressão se tornar insustentável, mas não acho que isso vai acontecer nesse momento. Acho que tem coisas ainda, Libertadores, Brasileiro, talvez ao final do ano realmente ele entenda como um ciclo encerrado se ele não conquistar nenhum título, como ele mesmo já disse. Mas eu acho que ele segura até lá, eu acho que ele espera pelo menos até dezembro. O que pode mudar? Os resultados daqui a pouco não virem, protestos e a pressão da torcida aumentarem cada vez mais, então a gente vai ter que aguardar os próximos dias, porque esse momento que estamos vendo do Palmeiras de Abel, ele nunca aconteceu. Dessa maneira, nunca aconteceu. É um Palmeiras diferente, que perde jogadores, que busca se reinventar, mas que não consegue em desempenho mostrar um bom futebol. Que já perde o Paulista,
perde o Mundial, perde a Copa do Brasil, tem o Brasileiro e a Libertadores. E a pressão vai aumentando, porque o torcedor ficou muito exigente nos últimos anos pelos altos investimentos. Então, vamos ver o que vai acontecer. Essa crise foi provocada pelo Corinthians, que foi amplamente dominante nos 2 jogos, de uma forma incrível. O que a gente falava sobre o derby poder ser um ponto de virada no trabalho do Dorival Júnior, realmente eu acho que aconteceu. Não sei o que vai ser daqui para frente, mas o Dorival ganhou uma enorme tranquilidade para trabalhar. Ele vai ter muito tempo a partir de agora, porque isso está na conta dele também. Ele organizou o time. Ele não tinha esse time há pouco tempo. Quando ele ganhou um time titular, ou seja, o que o Corinthians hoje tem de melhor, ele fez o time jogar. Não inventando o feijão com arroz do Dorival, que todo mundo fala. Ele pegou o time do Ramon e falou, tá bem, eu corrigi o que o Ramon tinha de ruim, que era a defesa vazando demais. Mas o que o time do Ramon tinha de bom? Era esse losango aqui, eu vou fazer dessa forma. E não é que deu certo? Que coisa, hein? Que classificação histórica do Corinthians. Você gostou? Comenta aqui. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos. Todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Corinthians. Corinthians que conseguiu deixar aí o Palmeiras numa crise absurda, Abel Ferreira pressionado, Corinthians classificado, dando uma aliviada, né, no aspecto político do Corinthians, que vem conturbado. Sábado tem votação de impeachment do Augusto Melo e o noticiário continua quente, né? Deixa a sua opinião, seu comentário, o que você achou do jogão do Corinthians. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians, tamo junto!